Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai fazer a correção da lista de exercícios sobre razão, proporção e regra de três, tá? E, assim, se você não assistiu o vídeo passado com a teoria ou ainda não fez a lista de exercício, minha sugestão é volta, vai na descrição do vídeo aqui, ó, clica no link para você assistir a aula com teoria, acessa a lista de exercícios, tenta fazer antes de você parar para assistir esse vídeo, para você poder tirar as dúvidas aqui, para você saber exatamente quais são suas dúvidas e ver se você conseguiu tirar elas ou não, tá? E qualquer coisa coloca aqui nos comentários o que você está achando, tá? Porque tem uma seleção bonita de questões aqui do Enem, tá? São algumas questões do Enem, porque tem muita questão do Enem sobre esse assunto. E vamos nessa, né? Então, vamos lá. Bora, bora, bora. Bom, galerinha, preparei uma lista para vocês com um bocado de questões, tá? Então, vamos lá. É, questão um. Ele falou o seguinte, ó. Um A cliente havia comprado 7 litros de tinta de uma tonalidade, proveniente da mistura de verde e branco, na proporção 5:2. Então, calma aí, deixa eu anotar aqui. Verdes e branco na proporção de 5:2, respectivamente. Ou seja, o verde é 5 e o branco é 2, quando ele fala respectivamente. Tendo sido insuficiente a quantidade de tinta comprada, o cliente retorna à loja para comprar mais 3,5 litros dessa mistura, com a mesma tonalidade que havia comprado anteriormente. A quantidade de tinta verde em litros que ele deve empregar nessa mistura para conseguir a mesma tonalidade é obtida na primeira compra é. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Ele deu essa proporção aqui, tá? E ele falou que ele quer comprar 3,5 litros de mistura. Então ele quer 3,5 litros de mistura. Só que o problema é que ele quer saber qual é a quantidade dessa mistura que é o equivalente ao verde, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dizer que se ele pegou 5 partes de verde para 2 de branco, quer dizer que ele vai ter uma mistura que está organizada em 7 partes, né? 5 mais 2. E dessa informação que está aqui, a gente vai escrever uma razão. Qual vai ser a razão? Como ele deu a condição, que é a quantidade de mistura, a razão vai ter que ter um M, tá? E como ele está perguntando a parte verde, então quer dizer que essa razão também vai ter que ter um V. E aí a gente vai tomar aqui como referência, ó, quem é a mistura? 7 partes. Quem é o verde? 5 partes. Então, 7 para cima que está a mistura e 5 para baixo que está o verde. Isso daqui vai ser igual a uma outra razão, só que agora vai entrar essas informações aqui, ó. 3,5 litros de mistura, então vai entrar o 3,5 em cima e x partes verdes, então eu vou botar o x embaixo. Aí tá pronta, e aí você tem duas opções, pessoal. Como a gente está falando de Enem, tá? O que a gente puder ganhar de atalho, né, para facilitar a nossa vida, melhor. Então, assim, qual é a sugestão mais fácil? Se olhou para o 7, olhou para o 3,5, você pode ser que tenha percebido que isso daqui é a metade. Ele dividiu por 2. Então, você teria que pegar e dividir por 2 esse 5, e aí vai ficar metade de 5, é 2,5, e a gente já chegou aqui na resposta que é a letra E. Se por acaso você não visualizou isso, você teria que pegar e fazer assim, ó, 3,5 sobre x, vai multiplicar cruzado, aí vai ficar 5 vezes 3,5 igual a 7 vezes x. Cara, olha a conta que você tem que fazer, 5 vezes 3,5. 5 vezes 3,5, cara, 3,5 vezes 5, olha
a quantidade de tempo que a gente está gastando fazendo essa conta, ó. 17,5. E nem dá um número bonito por enquanto, ó. E aí vai passar dividindo. Aí 17,5 dividido por 7 vai ficar, ó, arma a conta de novo, ó, 17,5 dividido por 7. Aí você tem que lembrar que tem que botar vírgula para igualar as casas decimais para poder cortar a vírgula. Aí vai ficar 17, não, 175 dividido por 70 vai dar 2. 140 sobra 35, aí coloca a vírgula, coloca o zero, aí vai dar 5 que não vai sobrar nada. Vai dar o mesmo 2,5, tá vendo? Mas olha a diferença de tempo que a gente gastou aqui daqui, né? Então, pessoal, tempo é algo essencial no Enem. Além de ser importante você ter tempo sobrando, também é importante que você tenha um desgaste maior quando você faz isso. Se você se desgasta mais, você fica mais cansado para as outras questões. Então, vamos tentar facilitar a nossa vida na hora das contas, tá? Beleza, vamos lá. Questão 2. O preço médio cobrado por um pintor para executar um serviço consiste de uma taxa fixa de R$ 25 mais uma quantia proporcional à área pintada. Presta atenção. Ele cobra fixo 25 mais uma quantia proporcional à área pintada. Cara, desse 35 que está aqui, ó, ele pagou 25 de taxa fixa. Então, qual é a parte referente ao que ele pintou? É 35 menos 25 é 10. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Aqui ele não pagou 45? Então, 45 menos o fixo, quer dizer que aqui ele pagou, pela parte pintada, R$ 20. Aqui, ó, menos 25 vai ficar 40. E aí, a gente não precisa fazer isso em todas, mas a gente tem que perceber que tem esses 25 fixos ali, em todos aqueles valores. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai comparar a área pintada com o valor que ele pagou da área pintada. A área pintada com o valor que ele pagou da área pintada. Cara, da área pintada para o valor que ele pagou, você tá vendo que é o dobro? Tá vendo? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Então, eu sei que R$ 2 é o custo do metro quadrado, né? É. Então, ó, o que que acontece? Quando ele pede para pintar 150 metros quadrados, o que que a gente vai ter que fazer? Cada metro quadrado custa R$ 2. Então, 150 vezes 2. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que pagar a parte fixa, que é 25. Então, vai ficar 300 mais 25, que é 325. Belezinha? Aí a gente marca aqui, ó, letra B, de belezinha. Show, show, show? Beleza, vamos lá. Questão 3. Questão 3, ele pegou e já deu essa palavra aqui, ó. Quando ele escreve essa palavra, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso aqui, ó. Escala, que é desenho sobre real. Tá? Então, desenho sobre real. Tá? Então, aqui é a medida do desenho, aqui é a medida do real. Pô, mas Bruno, isso não é uma fração. É sim, só não está escrito na forma de fração, porque isso daqui é a mesma coisa que 1/1000. Então a escala que ele me deu aqui é essa, ó, 1/1000. E ele pegou e falou o seguinte, ó, no centro da planta, uma área circular com diâmetro igual a 8 centímetros. Ó, 8 centímetros de diâmetro. E aí, quando ele pega e fala essa palavra aqui também, ó, eu gosto de destacar porque, cara, rola sempre uma brincadeira de raio e diâmetro, tá? E a gente sabe que para a gente ter uma medida do raio e chegar no diâmetro, a gente multiplica por 2, né? Porque o diâmetro é o dobro do raio. E se por acaso a gente precisar voltar, a gente divide por 2, tá? Mas a boa notícia é que assim, ele pegou e falou, ó, o diâmetro real dessa praça, então ele não tá querendo, não tem pegadinha aqui, ó. Isso não é uma pegadinha, ó. Mas a pegadinha tá aqui, ó.
Por quê? Ele te deu o desenho da praça com 8 centímetros e ele quer saber o diâmetro real em metros. Então ele quer saber isso daqui, o real, só que ele quer em metros. Aí o que que a gente faz, pessoal? A gente vai pegar essa formulazinha E igual a D sobre R. Onde tem um E, a gente vai colocar a escala que ele deu, que é 1 sobre 1000. Tá? Então aqui a gente colocou 1 sobre 1000. O desenho, ele deu que é 8. Então vou vir aqui e vou escrever 8. E o real a gente não tem, então vou deixar ali R. E aí a gente faz vapo, vapo. Quando a gente faz vapo, vapo, de um lado vai ficar 1000 vezes 8 e do outro lado vai ficar 1 vezes R. Eu vou te falar que eu vou apagar esse igual a R que está aqui e vou trazer para cá, porque não vai fazer diferença nenhuma, só vai ficar mais bonitinho, tá? 1 vezes R é R e 1000 vezes 8 é 8000. Só que assim, o que que acontece? Aqui você não colocou a medida em centímetros, então a sua conta vai estar em centímetros também. Só que percebe que dessa vez ele foi legal, porque 8000 que está aqui não é nenhuma das opções. Ó. Então, ele quer que você transforme, e a única que vai ser tem que transformar centímetros para metros. Cara, 1 centímetro, 1 metro tem 100 centímetros. Então, para transformar de centímetros para metros, a gente divide por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa do que você pegar e simplificar aqui, ó, 2 zerinhos, e aí vai ficar 80. Aí você foi lá e marcou, ó, letra D. Belezinha? Show de bola? Beleza. Vamos lá. Questão 4. Questão 4, ele fala assim, ó. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Rab. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 80, entre 1840 e 42, após duas destruições causadas por guerras. Então, todas essas informações que ele deu aqui, nenhuma delas, por enquanto, parece ser útil. O castelo possui uma ponte, ó, ele me deu aqui uma informação sobre a ponte, vou destacar, ponte, que tem esse comprimento e essa largura, tá? Você não precisa se preocupar em ficar lendo esses números na primeira leitura, você só destaca. Aí, ó, o artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram respectivamente. Então, ó, o que que acontece? Ó? Ele fez uma réplica usando escala, e aí o comprimento e a largura dessa ponte na réplica ficaram iguais a esse daqui. Aí ele falou, ó, qual foi a escala utilizada para fazer essa réplica? Então, ó, vamos lá. O real, né? Ele pegou e me deu uma ponte que tinha uma largura de 1,68 metros e 38,4 metros. A maquete, a réplica, tinha 7 centímetros e 160 centímetros. A primeira coisa que eu vou destacar aqui para você é isso daqui, ó. Tá em metros, metros, centímetros, centímetros, tá? Unidade de medida diferente, não gosto disso, tá? Mas beleza. A outra coisa que eu vou destacar é o seguinte, ó, ele usou a palavra escala, eu já venho aqui e já escrevo isso, ó, sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz. E aí, o que que a gente vai combinar, pessoal? Quando a gente fala de escala, a gente precisa de duas medidas, ó. Só que assim, a gente precisa de duas medidas da mesma coisa que a gente está comparando. Isso significa o quê? Significa que a gente vai estar falando ou das larguras da ponte, olha para os números que representam as larguras, para poder formar a escala, ou a gente precisa dos comprimentos, tá?
E aí eu vou te perguntar o seguinte: você prefere fazer a conta com esses números, os números do comprimento ou os números da largura? Eu vou te falar que eu prefiro esses daqui, tá? E eu vou fazer usando esses números aqui. Depois você vai fazer usando esses daqui para você dar o confere. E aí o que que acontece? Ó, metros para centímetros, a gente fez o contrário na última questão. A gente vai multiplicar por 100, ó, vírgula andou duas casinhas para o lado, é a mesma coisa que 168 centímetros, tá? E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fórmula, opa, vai pegar a fórmula e vai substituir, ó. No lugar do desenho, eu vou colocar 7, que é a largura da ponte, da réplica, e no lugar do R, que é o real, eu vou colocar 168. E aí a nossa escala vai ficar 7 sobre 168, que pode ser escrito também na forma deitada, que é 7, 2 pontos, 168. Quando você parar para olhar para as alternativas, você vai ver que as alternativas não tem nenhuma dessa opção aqui. Mas o que acontece é que todas as alternativas têm esse 1 aqui em comum, tá vendo? E esse 1, ele tá aqui porque, para quando a gente fala de escala, quando a gente coloca um 1 no primeiro elemento, a gente facilita pra caramba a conta. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai querer transformar isso daqui numa escala que tenha 1 aqui na frente, né? E como é que a gente faz isso? Esse 7 sobre 168 não é uma fração? E aí, se eu quero transformar aqui o numerador em 1, eu vou ter que pegar esse 7 e dividir por 7. Só que o que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo também. E aí vai ficar 168 dividido por 7, vai dar 24. E aí, isso daqui, deitando agora a maneira de escrever a escala, ó, 2,24, que é a nossa letra C. Belezinha? Show, show, show? Lindo, né? E aí, para variar um pouco, ó, mais uma questãozinha de escala. Ó. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular com 250 metros de comprimento, de perímetro, quer dizer. Então vamos anotar aqui, ó, 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala de 1 para 2000. Então vou vir aqui, ó, botar aqui, ó, escala de 1 para 2000. Na planta, a medida do perímetro do campo em metros é, ó, ele quer em metros, o perímetro, beleza, e ele já tinha dado o perímetro real em metros também, então ele foi legal, ó. Não preciso me preocupar com mudança de medida, tá? Então, ó, vamos lá, vamos tirar as informações aqui, ó. Esse cara que está aqui é o tamanho real, 250 metros. Essa pergunta que está aqui, ó, é o desenho, que ele também quer em metros. E a escala, ele acabou de dar para gente, que é 1 sobre 2000. Falou escala, escreve a fórmula. Escala é desenho sobre real. No lugar da escala, a gente coloca 1 sobre 2000. No lugar do desenho, a gente não vai colocar nada, porque é a pergunta. E no lugar do real, a gente vai colocar 250. Aí o que que a gente faz? Vapo, vapo. Aí de um lado vai ficar 2000D igual a 1 vezes 250, que dá incríveis 250, né? Só que esse 2000 eu vou passar para lá dividindo. Aí eu vou fazer essa divisão, tá? Só que antes de fazer essa divisão, vou cortar um zerinho aqui de cada um, né? Para facilitar minha vida. Eu vou fazer 250. Não, 250 não, porque eu cortei um zerinho. 25 dividido por 200. 25 dividido por 200 dá zero, né? Porque 25 é menor que 200. Sobra 25. Coloca a vírgula para continuar dividindo. Veio zero. 250 dividido por 200 dá 1. Sobra 50. Aí coloca mais um zerinho. 500 dividido por 200 dá 2. 2 vezes 200 é 400. Aí sobrou 100. Aí vem mais um zerinho para você fechar a conta com 5 aqui, ó.
0,125 metros. Por quê? Porque ele já tinha medido, dado a informação em metros, então significa que quando você aplicar na fórmula, vai sair em metros também. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Show, show, show. Vamos lá. Bom, na central nuclear de Angra dos Reis, os resíduos produzidos em 2 décadas de operações somam quase 446 toneladas de combustível usado. Nossa, calma aí, deixa eu marcar isso. 2 décadas, 446 toneladas de combustível usado. Tá. Que permanecerá radioativo durante milhares de anos. O IBAMA condicionou o início da operação de Angra 3, previsto para 2014, para aprovação de um projeto de depósito definitivo. Então tá, tem que ter isso para poder aprovar. A Comissão Nacional de Energia Nuclear se comprometeu a apresentar até 2010 um modelo de depósito para armazenar o lixo radioativo por 500 anos em vez de milhares de anos. Ok. Então, 500 anos que é o que ele quer guardar. Beleza. Supondo que a taxa de produção de combustível permaneça constante e que seja necessário certo volume V para armazenar 446 toneladas já produzidas, qual é o volume mínimo aproximado para um depósito que ele deve ter para armazenar o lixo radioativo por 500 anos? Cara, calma aí. V para o armazenamento de 446 toneladas produzidas. Aí ele quer saber, em 500 anos, qual vai ser o valor desse volume. Pessoal, o que acontece? Ele tem uma pegadinha aqui, tá? Por que tem uma pegadinha aqui? Porque ele está relacionando, no primeiro tempo, um volume V para armazenar 446 toneladas, certo? Então, ele está relacionando o volume com tonelada. Depois, ele fala, eu quero relacionar volume com tempo, tá vendo? Tempo de armazenamento. E na pergunta, estava pedindo para relacionar volume com o tempo de armazenamento. Então, ele te fala uma relação aqui e depois ele te cobra uma outra relação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e trocar uma das duas relações para a gente poder falar dos mesmos elementos nas duas situações, tá? E aí, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é sempre usar os que são mais fáceis, os que são mais simples. Porque ele já tinha te dado uma relação antes. Ele já tinha relacionado o tempo com tonelada antes. Qual era a relação que ele te fez? 2 décadas são 446 toneladas. Então, olha o que ele está falando. Um V, em 20 anos, quer dizer, ele falou 20 anos são 446 toneladas. Beleza. Aí ele falou que V vai ser essas 446 toneladas. Só que olha só, 446 toneladas não é a mesma coisa do que 20 anos de operação? Então, se você pegar e falar, vou associar o volume com as toneladas, você pode substituir esse 446 toneladas pelos 20 anos, né? Então, um volume vai ser igual a equivalente, na verdade aqui eu estou querendo associar o tempo, né? Vai ser equivalente a 20 anos, né? Por quê? Porque 20 anos são os 446 toneladas que está indicado aqui. E aí, quando você usa essa relação, é mais fácil você chegar na resposta. Por quê? Porque na resposta você já encontrou uma mesma relação aqui. E aí a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples. Qual vai ser?
Um volume que ele usou como referência significa 20 anos de uso. Ele quer saber qual vai ser o tamanho desse depósito se for para armazenar 500 anos. E está feita a nossa regra de 3. E é claro, quanto mais tempo, maior vai ser esse volume. Então ela é diretamente proporcional. Vamos escrever aqui, ó, na ordem que a setinha mandou, ó, x sobre 1 é igual a 500 sobre 20. Escrevemos na ordem que a setinha mandou. Vapo não. Vou cortar esse zero com esse zero aqui, que é mais forte que eu. Aí vai ficar, ó, x vezes 2, 2x. 50 vezes 1 dá 50. Passa esse 2 dividindo. E a gente encontrou 25 de volume. Beleza? Então, ó, olha que questão maldosa, cara. Botou você para ler um monte de coisa. Te falou de uma relação. Aí depois te falou de uma segunda relação. E depois te perguntou uma terceira relação. E aí você tinha que usar as duas primeiras e chegar numa relação que é igual a que estava aqui na pergunta, né? Então, assim, é organizar e se conscientizar do que está acontecendo aqui na questão, tá bom? Vamos lá. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, como aí, já vendidos, uma cor mais escura, do que os que ainda estão disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-os com o número total de assentos do ônibus, para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Beleza, vamos lá. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos no instante considerado na imagem. Então, ó, ele quer a razão entre os vendidos e o total. Pessoal, vamos lá. A questão é simples, mas ela vai pegar e vai te dar algumas referências boas. Primeiro, qual o total de bancos que tem? Você não está vendo que os bancos estão numerados? Se os bancos estão numerados e você consegue ver, ó, que existe aqui uma ordem, tá vendo? Você vai olhar aqui para o último e vai falar, opa, são 42, tá? Se você quiser dar o confere, você faz 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que já dá 40, né? 4 vezes 10 dá 40, e tem esses dois aqui do lado. Agora, a parte mais importante que é contar os vendidos. Por quê? Para contar os vendidos, ó, o que eu vou fazer? Ó, vou riscando, ó, 1, 2, 3, 4. Aí daqui eu vou contar a segunda fileira, ó, 5, 6. Aí para cá eu já vou puxar para a terceira, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e só. E 16 sobre 42. E aí a gente olha lá nas alternativas, ó, já tem uma aqui pronta, tá? 16 sobre 42. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Vamos lá. O presidente de uma empresa, com o objetivo de renovar sua frota de de automóveis, solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. Aí ele te deu a quilometragem e o quanto de litros consome, tá, de cada um dos carros. Aí a gente deu a destacada aqui bonita. Para renovar a frota, o modelo mais econômico, Bruno, eu não sei o que é mais econômico. É a razão entre o quilômetro rodado por litro. Então ele falou o seguinte, ó, eu quero quilômetro rodado, a razão do quilômetro rodado
por litro. E aí a gente tem 5 modelos, então a gente vai ter que fazer a conta de cada um deles. E aí, por exemplo, no primeiro modelo, a gente vai ter que fazer 195 sobre 20. Só que aí, o que que a gente faz? A gente já pode vir aqui e facilitar, porque tem até espaço aqui, mas na prova não vai ter tanto espaço assim sobrando não. Aí qual é a conta que você vai ter que fazer no segundo? 96 dividido por 12, né? E no terceiro, 145 dividido por 16. E 225 dividido por 24. E 65 dividido por 8. A gente vai combinar que a gente não precisa terminar todas as contas. A gente só tem que saber qual é o maior, né? Qual é o mais econômico. Então, o que que a gente vai fazer? 195 dividido por 20 parece ser uma conta boa de fazer, né? Então, vamos fazer ela. 195 dividido por 20 vai dar 9, né? Porque 20 vezes 9 é 180. Aí sobra 15. Aí coloca vírgula. Aí coloca um zero e guarda essa conta para daqui a pouco, porque a gente já está com 9, alguma coisa nessa questão. Não sei se eu vou precisar continuar fazendo. Vamos ver aqui, 65 dividido por 8. 65 dividido por 8 dá 8 e já é menor do que o primeiro, tá vendo? Então já não tem chance de ser o 5. Vamos lá. 96 dividido por 12. Cara, tabuada do 12, eu não sei. Mas eu vou chutar aqui, 9. Por quê? 9 é o maior até agora. Vamos ver se ele chega a 9. 2 vezes 9, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. Cara, não é 9. É menor que 9. Se é menor que 9, então não vou nem me preocupar em quanto é que dá. Agora, 145 dividido por 16. Eu também não sei a tabuada do 16, mas eu vou fazer 16 vezes 9. 16 vezes 9, 9 vezes 6, 54, né? E aí depois, 9 vezes 1, 9, 144. Pô, maravilha. Só que 144 só sobrou 1. Pô, aí eu vou botar a vírgula e vou continuar dividindo. Cara, 10 dividido por 16 vai dar 0. Então aqui já deu 9,0 alguma coisa. E aqui com certeza vai ser algo maior do que o 9,0, né? Porque 150 dividido por 20 dá um 7 aqui, tá? Então, esse daqui também não tem chance. E agora a gente vai para o último, 225 dividido por 24. Vou fazer 24 vezes 9. 9 vezes 4 deu 36. 9 vezes 2, 18. 18, 21. 216. Show. Aí sobrou 9. Aí eu vou colocar a vírgula para continuar dividindo. Aí deu 90 dividido por 4. Cara, 90 dividido por 4, olha o segundo algarismo que está aqui. Olha aqui, não 7. O que eu posso fazer? Eu posso fazer 24 vezes 7. 24 vezes 7 vai dar 7, 14, 28. Deu 148. Olha o número que eu estava querendo dividir. Não era o 90? Então, esse algarismo que está aqui é menor que 7. Se é menor que 7, então quer dizer que ele não vai ser maior do que o primeiro. Então, o melhor modelo, o mais econômico, é o primeiro. E eu não terminei nenhuma das contas. Olha que lindo. Show, show, show? Beleza. Então, vamos lá. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso numa escala de 1 para 5. Opa! Vou marcar e já vou lançar aqui. É igual a D sobre R. Tá? Em relação ao objeto original. Beleza. Para um artista. Para ver melhor os resultados do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas. Então, calma aí. Ele pegou a foto e
triplicou as dimensões. Beleza. Vamos guardar essa informação, depois a gente pensa como é que a gente usa. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Então, ó, na foto impressa, a altura tem 30 centímetros. Qual a altura real em centímetros? Vamos lá, vamos organizar. Então, ó, a escala original, que é essa daqui, era de 1 para 5, né? Ou seja, a razão que a gente tem aqui, ó, era para ser de 1 para 5, do desenho para o real. Só que aí o que ele fez? Ele não triplicou as medidas da foto. Então ele veio e pegou isso daqui, ó, e triplicou. Então a nossa escala agora, ela foi alterada, ela virou de 3 para 5, tá? E ele pegou e falou que essa foto que está aqui, o desenho dela vale 30. Então quer dizer que 3 quintos, que é a nova escala, porque ele triplicou a foto, é igual a 30 sobre o tamanho real do vaso. E aí, pessoal, você tem que facilitar a sua vida, cara. 3 para virar 30 é só multiplicar por 10. Então você vai vir aqui e vai multiplicar por 10 também. Aí vai ficar com parte real igual a 50. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Show, show, show. Questão 10. Questão 10. A taxa de urbanização é... Opa! A taxa de urbanização é a razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, a soma das populações rural mais urbana. Tá, rural mais urbana. Ok. Tá. Vamos continuar lendo. Os gráficos apresentam respectivamente a população urbana e a rural de 5 municípios, de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com a maior taxa de urbanização receberá um investimento extra na infraestrutura. Segundo o acordo, qual município vai receber o investimento extra? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? O investimento extra é para quem tem a maior taxa de urbanização. E a taxa de urbanização, ele falou que é o quê? Que é urbano sobre total. E aí, ó, onde é que está o urbano? Ó? Tá aqui, ó. 8 mil, 10 mil, 11 mil, 18 mil e 17 mil. Onde está o total? O total está quando a gente soma. Tá? Então, o primeiro total é 12, porque é 8 mais 4. Tá? O total do segundo é 10 mais 8, é 18. O total do terceiro é 16. O do quarto é 28. E do quinto é 29. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai escrever cada uma dessas razões. Eu pretendo fazer todas as contas? Claro que não. Mas vamos escrever, ó. 8 mil sobre 12 mil. Isso é do primeiro, tá vendo? Urbano sobre o total. Aí qual do segundo? 10 mil sobre o total, 18 mil. 10 mil sobre 18 mil. A primeira coisa que eu quero combinar já com vocês é o seguinte, eu estou vendo muito zero aqui, ó. Eu vou cortar esses 1000 que estão aqui, ó. Tá vendo? Aí qual do terceiro? O terceiro vai ser 11 para 16. Já vou escrever cortando, ó. 11 para 16. Qual é do quarto? 18 para 28. Qual vai ser o do quinto? Vai ser 17 para 29. Tá? Então, ó, vamos lá. 8 dividido por 12, tá? E a gente vai fazer essa conta. 8 dividido por 12. 8 dividido por 12 dá 0, que ele é menor.
Aí vai sobrar 8, aí você coloca vírgula para continuar dividindo. 80 dividido por 12? Não sei. Vou testar 7. Vai dar aqui, ó. 7 vezes 2, 14. 14, 7 vezes 1, 7. 84. Chutei mal. Então, 12 vezes 6. Eu vou botar aqui a 6. Eu não vou continuar dividindo, porque eu tenho que fazer os próximos, né? Eu sei que é 0,6 alguma coisa. 10 dividido por 18. Vou vir aqui, ó, 0, sobra 10, colocar vírgula para continuar dividindo. 100 dividido por 18, eu vou testar o 6 também. Ó, 6 vezes 8, 48. Aí, 8, 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10. 108. Cara, eu estava querendo dividir 100. E 18 vezes 6 deu 108. Então, aqui vai ser algo menor que 6. Se é menor que 6, então quer dizer que essa conta já não serve. Agora, 11 dividido por 16. Ó, vai dar 0. Aí eu vou repetir o 11, sobrou, colocar vírgula, colocar um 0. 110 dividido por 16, eu não sei, mas eu vou fazer o 6, porque o 6 é o maior até agora. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 6 vezes 1, 6, com aquele 3, 9, 96. 96, tá, deu 6 também, só que sobrou 14. No momento a gente tem um empate aqui, né? Então eu vou ter que continuar essas duas contas para ver qual deles é o superior. Mas eu não vou continuar ainda porque eu ainda tenho que testar os outros. Então, ó, 18 dividido por 28, vamos fazer 28 vezes 6. 28 vezes 6 vai ficar 6 vezes 8, 48. Aí depois 6 vezes 12, 168. 168. Era para ter feito isso aqui, né? Opa, 168 tá ali, hein? Tá na briga, hein? Então, ó, deu 6 e vai sobrar 12. Tá? É um candidato. É um candidato. Vamos deixar ele guardado. Agora falta a última, né? 17 dividido por 29. 17 dividido por 29, armando a conta aqui, ó, 17 dividido por 29. Eu vou pegar e vou fazer vezes 6 para variar um pouco, né? 6 vezes 9 dá 54. Aí 6 vezes 2, 12, com aquele 5 que tá ali, 17. E caramba, ó, ficou menos, ó, menor que 6. É menor que 6 isso daqui. Então não serve. Estou em dúvida entre a primeira, a terceira e a quarta. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estimativa, tá? Vou fazer uma estimativa aqui que eu já vou eliminar uma. Qual vai ser a estimativa que eu vou fazer? Aqui não tem um 12 e 28? Tá vendo que esse 12 ele é menos da metade? Ele é menos da metade do 28. Esse 14, ele é mais da metade do 16. Então eu sei que esse número que está aqui, como esse 12 é menos da metade, então ele vai ser um número menor que 5. Enquanto aqui, esse número que vai dar no resultado aqui vai ser um número maior que 5. Depois você vai fazer dessa conta aqui, ó, que eu arrisquei para você conferir, que vai dar um número menor que 5 aqui, ó. Tá? Aqui dá menor que 5. Então não vou nem fazer essa conta. Eu agora vou me preocupar com o primeiro. O primeiro, que eu não botei a conta aqui, ó, quanto que sobrou, vai ser 12 vezes 6. Tinha dado quanto 12 vezes 6? Cadê? 12 vezes 6. Eu armei a conta aqui e não fiz. Que loucura. Deu 72. Deu 72, sobrou 8. E aí, quando você colocar a vírgula, continuar dividindo, ó, 80 dividido por 2 deu 6 de novo. Ó, deu uma dízima periódica. Vou ter que fazer esse daqui de baixo também. Ó.
140 dividido por 16, cara, vai dar mais do que 6, né? Porque, ó, 18 vezes 6, 18 nada, eu quero 16. 16 vezes 6, ó, dá 96, certo? Então, ó, passou de 96. Então, com certeza, esse número que está aqui, ó, é maior do que 6. É maior do que esse algarismo que está aqui. Então, quer dizer que, como esse cara aqui é maior que 6, opa, ele é maior que 6, então esse cara vai ser o maior dos resultados. Então, vai ser o da nossa letra da terceira cidade. Vai ser a letra C. Belezinha? Mas assim, eu estou tentando, evitando ao máximo as contas. Por quê? Para poder ganhar algum tempo, tá? Vamos lá. Questão 11. Questão 11 a gente tem o seguinte, ó. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de 1 milhão. Independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Então, ó, tem o A, tem o B e tem o C, cada um deles está com 1/3, certo? Aí, o que aconteceu? Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram 800 mil. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem 1 milhão. Melhor, vamos escrever assim, ó. Aqui a gente tem 1 milhão. E aí depois entrou um cidadão aqui, e aí cada um entrou com 1/4. 1/4, 1/4 e 1/4. E aí aqui nessa rodada foi um investimento de 800 mil, ok? Totalizando 1.800.000, tá? Os sócios decidiram dividir o montante. Aí, quando venderam essa fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito, ou seja, está aqui no 1.800.000. E os sócios decidiram dividir o montante de 1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos? Em porcentagem. Em porcentagem. Então, olha só, ele quer saber a porcentagem. E aí a gente vai pegar e vai usar a definição de porcentagem para facilitar a nossa vida, tá? E aí, ó, qual vai ser a minha sugestão? Bom, primeira coisa, 1/3 desse número vai ser um número feio, então eu vou evitar isso. Então eu vou evitar, por enquanto, o A, o B e o C, que todos eles têm 1/3. O único elemento aqui que não tem 1/3 é o D, tá vendo? Então o que eu sei? Eu sei que o D, ele fez 1/4 de 800 mil. O que é 1/4 de 800 mil? É 800 mil dividido por 4, ou seja, 200 mil. Beleza? E aí o que eu tenho que saber? Isso daqui equivale a quantos por cento do total, que é 1.800.000. É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, ó, quantos por cento esses 200 mil equivalem em relação a 1.800.000. Bom, vou simplificar esse monte de zero que está aqui. E aí eu fiquei com essa continha aqui, ó, 2 sobre 18. Quando eu pego 2 e divido por 18, vamos fazer a conta aqui em algum cantinho. 2 dividido por 18 vai dar zero, porque ele é menor. Aí sobra 2. E eu já me arrependi, porque não dá para escrever embaixo disso. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 dividido por 18 deu zero. Aí você vai vir aqui e vai sobrar 2. Coloca a vírgula e um zero para continuar dividindo. 20 dividido por 18 é 1. Aí sobra 2 de novo. Aí coloca um zero. Aí 20 dividido por 18 dá 1 de novo. E aí sobra 2.
E aí você coloca um zero e continua. Percebeu que deu uma dízima periódica aqui? Só que como é que a gente faz para transformar esse número decimal em porcentagem? A gente anda duas casinhas para a direita. Então quer dizer que isso daqui vai ser 11,11%. E aí quando a gente faz isso, a gente já fica limitado a duas possíveis respostas, que é a letra A ou a letra D, tá? E aí o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a gente está dividindo a sociedade usando a porcentagem como referência. Ou seja, eu estou dividindo o total que é 100% em quatro pedaços. E desses quatro pedaços, esses primeiros que estão aqui, ó, eu vou botar Y, eles são iguais. E o último a gente já descobriu que é 11,11%. E aí o que a gente vai facilitar? O que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Olha a diferença entre esse valor aqui, que a gente está suspeitando para o Y, e olha a diferença para essa outra opção aqui. É bem diferente, não é? Já que é bem diferente, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar esse 11,11% aqui para 10. Para quê? Para facilitar a nossa vida, cara. Porque tá grosseira essa diferença que tá escrita aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai separar. E botou em 10. Isso quer dizer que dos 100%, se 10% é aquele último sócio, quer dizer que aqui tem aproximadamente 90% para completar 100. E se ali tem aproximadamente 90, e são 3 sócios, 90 dividido por 3 quer dizer que cada sócio vai ser aproximadamente 30. Aproximadamente 30 vai ser a nossa letra A, que é o 29, que está mais próximo do que o 18. Belezinha? Então, assim, ele pegou e deu alguns valores feios para você, né? Um terço é um número horroroso para fazer conta em algumas situações, só que ele queria que você trabalhasse com estimativa, né? Então aqui a gente chegou num valor, fez uma aproximação para fazer uma estimativa por causa das alternativas. Lindo, lindo, lindo? Pessoal, na moralzinha, se você chegou até aqui, cara, tu tem que parar agora, aproveita essa pausa aqui, ó, pra gente beber uma água e curtir o vídeo, tá? Porque já foi coisa pra cá, já foram 11 questões. Já foi metade aí, né? Então, respirou? Lembra, a gente vai fazer 45 lá no dia do Enem, hein? Então, vamos que vamos. Questão 12. Para se construir um contrapiso, é comum nas construções de constituição de concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção. Calma aí. Eu não vou nem destacar isso, eu já vou botar aqui, ó. Cimento 1, areia 4 e brita 2. Tá? Beleza. Isso tudo aqui para fazer cimento. Não, minto. Concreto. Tá? Beleza. Para construir o contrapeso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão de betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então, ó, ele quer 14 metros cúbicos de concreto, ele quer saber o quanto que equivale ao cimento. Qual é o volume correspondente ao cimento. Só que aí tem 2 Cs aqui, então toma cuidado para não confundir. Então, esse primeiro C é do cimento, e quando você junta isso tudo, vai dar concreto. E se você tem uma parte, 4 partes e 2 partes, isso vai juntar em 7 partes de concreto. Então, na hora da gente pegar e organizar uma razão daqui, a gente vai usar os elementos que a gente precisa, que são o cimento que está na pergunta e o concreto que é o que ele me deu como informação do caminhão. Então, ó, cimento sobre concreto, segundo a informação que ele me deu,
vai ser cimento 1 para concreto 7, vai ser igual a 14 metros de concreto, que vai ficar embaixo, e aqui X. Cara, tu tem que parar, olhar e falar, pô, aqui dobrou, então daqui para cá eu vou dobrar também. Então quer dizer que o X vai ser igual a 2. E aí você vai lá e marca a letra B. B de belezinha. Lindo, lindo, lindo. Show, show, show. Então, beleza. Vamos que vamos. Questão 13. Meu coração. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis de uma cidade apresentou uma alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução destes valores para um mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. A rentabilidade é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado. Então, ó, razão, aluguel e valor de mercado. Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade foi a maior? Então vamos lá. Qual seria a rentabilidade em 2005? É o aluguel dividido pelo valor do imóvel. Só que assim, pessoal, vamos facilitar a nossa vida. Ó. O aluguel é 630. O valor do imóvel é 90 milhar. Milhar quer dizer que é 90 mil. E aí, quando você pega e corta os zerinhos, você vai ter 63 dividido por 90 mil. E essa conta vai dar um monte de zero. Então, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Você pode usar só a parte do milhar, que já vai te dar uma referência. E se você faz isso, fica até mais fácil, ó, porque ó, 63 dividido por 9 dá 7, né? Aí no próximo você vai fazer 960, que é o de 2007, dividido por 120. Aí, pô, sabe quanto é que é 12 vezes 7? Não? Então faz a conta. Dá 84. Sabe quanto é que é 12 vezes 8? Vai dar 96. Opa, aqui a rentabilidade foi maior. 2007 está ganhando. Então o que eu vou fazer? 1.350, que é o próximo, dividido por 270. E aí, ó, quem que está ganhando, né? 8. Então vamos fazer 270 vezes 8. 0. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 2, 16. 16 com 5, 2.160. Nossa, mas está muito abaixo de 8. É menor que 8 isso daqui. Então não foi. 1.800 dividido por 450. Cara, eu vou te falar que eu bati o olho aqui, eu tô vendo um 4, hein? Ó, vê se não é isso. 4. 4 também está abaixo de 8. Perdeu. E 3.240 dividido por 540, cara, tá me parecendo um 6. Ó, mas eu testaria 8. Mas aqui, ó, tô confiante, ó. 6 vezes 4, 24. 30, 32. Ó, deu 6. Perdeu também. Então a maior rentabilidade está aqui, ó, em 2007. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Show. Vamos lá, questão 14. Que loucura, que loucura. Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km por litro. 16 km por litro. Ó, quilômetro por litro é 16 por 1. Tá? O engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza em relação ao consumo anterior 0,1 litros a cada 20 quilômetros percorridos. Olha que maldito. Ele disse que melhorou, mas ele disse que melhorou usando 20 quilômetros como referência, não os 16 que já estavam aqui. Só para complicar a nossa vida. Mas vamos lá.
Vamos lá, só para a gente não achar nenhum absurdo. É, ele economiza. Se ele economiza, tem chance do novo rendimento ser esse daqui? Não, né? Porque aqui o rendimento piorou. Então, assim, ó, se você marcar esse daqui, eu vou brigar com você. E também vou brigar com você, provavelmente, se você marcar a letra B. Por quê? É a pegadinha, né? Ele falou aqui, ó, vou economizar 0,1 litros, não significa que vai aumentar 0,1 quilômetros na história, tá? Vamos tentar entender aqui o ponto que vai. Ó, como ele usou 20 quilômetros como referência, eu vou vir aqui no motor anterior e eu vou fazer essa comparação aqui com 20 quilômetros para saber quantos litros vão ser necessários. Aí vou fazer vapo-vapo, vai ficar 16x igual a 20 vezes 1. Ou seja, x igual a 20 dividido por 16, que vai dar incríveis 1,25, tá? Ou seja, ele precisa de 1,25 litros para fazer 20 quilômetros no motor original. Só que ele não foi aperfeiçoado aqui, ó, e agora está economizando 0,1 litros. Então agora ele economizou 0,1 litros, ele está gastando 1,15 para percorrer os mesmos 20 quilômetros. Só que ele quer saber é, qual vai ser o rendimento em quilômetros por litro. Então, o que, que ele quer? Ele quer que você volte isso para quilômetros por litro. Só que aí, ó, 20 quilômetros para 1,15. Para eu transformar isso daqui para quilômetros por litro, é como se eu quisesse um sendo o denominador. Ou seja, eu vou ter que dividir por 1,15. E aí eu vou ter que fazer essa conta aqui, ó, 20 dividido por 1,15. Bom, eu vou pegar 20 vezes dividido por 1,15, vou colocar a vírgula igualar as casas decimais, e aí vai fazer, ó, 200 dividido por 15 dá 1, e sobrou 85. Aí eu vou colocar a vírgula para continuar dividindo. 115, eu vou chutar 6. Por que eu vou chutar 6? Porque era 16 antes. Pode. Eita, calma aí, por que eu vou botar vírgula para continuar dividindo, Bruno? Que loucura! Tem um zero aqui para baixar, ó. Tem um zero aqui para baixar, ó. Então, ó, tinha sobrado 85, aí eu vou baixar esse zero 850. Então, ó, 115 vezes 6 vai ser 30. 6 vezes 1, 6, com mais aquele 3 ali, 9, e 6 vezes 1, 6, 690. Estranho, estranho. Então, ó, tá longe. Vou tentar 7. 115 vezes 7 tá dando aqui, ó, 805. Opa, menor. Aí vai sobrar 45, vou colocar a vírgula e não vou continuar dividindo. Por que que eu não vou continuar dividindo? Olha as alternativas, pessoal. Eu achei 17, alguma coisa. Eu me recuso a continuar dividindo. Só tem uma opção com 17, a letra D. Combinado? Lindo, lindo, lindo. E aí, pessoal, vou aproveitar aqui e falar com vocês o seguinte. Vocês viram aqui o que acabou de acontecer na questão? Eu esqueci de baixar um zero. Por quê? Porque a gente tá, sei lá, vou chutar aqui, 1 hora aqui fazendo a correção dessa lista. E aí, ó, minha concentração, ela tá mudando. O meu desgaste está mudando. Então, na hora que você for fazer uma bateria de questões lá na sua prova, você vai sentir esse desgaste. E, é claro, você precisa de uma pausa para poder respirar, se acalmar, recuperar o seu rendimento. Então, ó, o que, que eu fiz aqui, ó? Pô, quase que eu dei mole aqui numa questão. Então, vou parar, beber uma água, me ajeitar e respirar. É melhor você parar um minutinho e continuar
depois com um rendimento melhor do que você acabar cometendo um erro porque você está cansado, tá? Então fica aí de dica para quando você estiver fazendo aí a sua prova, tá? Então vamos lá, vamos continuar? Vamos lá. Questão 15. Uma corrida automobilística. Vou fazer o seguinte, ó, vou marcar aqui as partes importantes, tá? Que vou colocar aqui que você já leu, tá? Ó, quatro pessoas, quatro grupos completos são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. E cadê? Aqui, tem 3 pessoas em cada grupo. Não está ajudando muito. Então, ó, vamos lá. Cada grupo tem 3 pessoas para trocar um pneu. E fazendo isso, demora 4 segundos. Ou seja, o tempo gasto por um grupo para trocar pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Ou seja, quanto mais gente trabalhando, menor vai ser o tempo que vai ser gasto, tá? Beleza, ele já deu a dica que é inversamente proporcional. Olha que legal. Aí ele pegou e falou o seguinte: um dos trabalhadores passou mal e não pôde participar. Aí ele quer saber, nessa parada, com esse grupo reduzido, qual vai ser o tempo gasto? Então vamos lá, ele está tentando associar o tempo à quantidade de pessoas. Qual o ideal? O ideal é ter 3 pessoas trocando um pneu. E aí ele vai conseguir fazer isso em 4 segundos. Se uma pessoa passou mal, quer dizer que agora tem 2 pessoas naquele grupo. E eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu sei que se aumenta a quantidade de pessoas, diminui o tempo. Ou, se você preferir, se diminui a quantidade de pessoas, vai aumentar o tempo. O importante é que essas setas vão estar em direções opostas. E agora a gente vai armar a conta. Como é que vai ficar? Escreve na ordem que a setinha mandou, ó, daqui de baixo para cima. X sobre 4 é igual a 3 sobre 2. E vapo vai ficar 2 vezes x igual a 4 vezes 3. Ou seja, 2x é igual a 12. E dividiu por 2 deu 6, que é a nossa letra A. Belezinha? Show de bola. Essa questão é maneira. Por quê? Ele pegou e falou o seguinte, ó, tem uma viagem que vai rolar que tem 500 quilômetros. Aí eu venho aqui e faço assim, ó, tchum, tchum, 500 quilômetros, tá? Sua moto consome 5 litros para percorrer 100 quilômetros. Cara, 100 quilômetros com 5 litros, vamos lá, 100 dividido por 15, por 5, quer dizer, dá 20 quilômetros por litro. Então, o que a gente fez? A gente já pegou essa segunda informação que está aqui, já deu uma melhorada. Outra informação importante, a capacidade do tanque é de 22 litros. E se cada litro faz ele percorrer 20 quilômetros, esses 22 litros que estão aqui, ó, 22 vezes 20, significa que ele vai percorrer 440 quilômetros sem abastecer. Isso é bom? Não, porque ele não vai conseguir chegar, né? Beleza. Só que ele observou que no trajeto, o último posto fica a 80 quilômetros do destino. Então, o que a gente vai vir aqui fazer? Ó? Marca aqui um tracinho e fala, ó, ele está a 80 quilômetros do destino. Tá? E aí ele pegou e falou o seguinte, ele planeja fazer somente 2 paradas para o reabastecimento, uma de ida e outra na volta, ambos nesse posto. No abastecimento para a viagem de ida, ele deve considerar também um combustível suficiente para deslocar 200 quilômetros no destino, ou seja, ele vai
vai percorrer 500, vai rodar 200 e depois vai voltar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um 200 aqui no final, porque ele vai acrescentar, ele vai rodar 200 quilômetros antes dele voltar e abastecer de novo aqui, tá? Então, ó, vamos lá, vamos combinar o seguinte, ó. A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve abastecer, que seja suficiente para ele fazer segundo reabastecimento. Vamos lá. Uma outra informação que eu pulei aqui, ó. O tanque está cheio, tá? O tanque está cheio. Então vamos combinar o seguinte. Vamos organizar aqui o raciocínio. Pegou a moto e falou: estou indo. Para ele chegar no posto, ele percorreu quantos quilômetros? Me responde aí, quantos quilômetros ele percorreu para chegar aqui? Se o total é 500 e falta 80 para chegar lá, ele percorreu 420. Ele consegue percorrer 420? Sim, porque a moto dele consegue 440, né? Então a gente faz aqui, ó, 440 menos 420. Ou seja, no tanque ele tem combustível para rodar mais 40. Só que o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar, sair desse ponto, chegar na cidade, ou seja, ele vai percorrer 80, aí ele vai rodar na cidade 200 e depois ele vai voltar para esse posto para abastecer de novo e vai precisar rodar mais 80 para chegar nesse posto. Então quer dizer que esse trajeto pós parada no posto vai ser de 360 quilômetros, certo? Só que quantos quilômetros ele ainda tem aqui, ó, disponível na moto dele? Ó? Não tem 20? Então 360 menos os 20 que tinha disponível aqui, quer dizer que ele precisa abastecer 300, o equivalente a 340 quilômetros. Se ele precisa abastecer o equivalente a 320 quilômetros e a moto dele faz 20 quilômetros por litro, a gente vai pegar esses 340 quilômetros e dividir por 20. Se você cortar esse zerinho daqui com esse daqui, fica mais fácil de chegar em 17 litros. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Show de bola. Coloque aí o que você achou dessa questão. Tinha conseguido fazer? Estava organizado? Me conta aí. Beleza. Agora eu vou pegar e fazer a questão 17. E ele pegou e falou o seguinte, ó. O caminhão, ele fica no máximo com 1.500 telhas ou 1.200 tijolos, tá? Considerando que ele já colocou 900 telhas no caminhão, quantos tijolos ele vai conseguir colocar sem exceder a carga máxima? Vamos pensar no seguinte. Ele já preencheu o caminhão com 900 telhas, sendo que o total do caminhão é de 1.500 telhas. Então a capacidade que ele ocupou do caminhão aqui, ó, é 900 sobre 1.500, que se a gente simplificar, fica 3/5, né? Então 3/5 ocupado com telhas. Só que assim, esse tem 3/5 ocupados com telha, significa que sobra 2/5 do caminhão, não é? Então, sobra para os tijolos. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero ocupar 2/5 do caminhão de tijolo. Só que aí eu não sei quantos tijolos eu vou colocar. Mas eu sei que o total que cabe no caminhão de tijolo é 1.200. Então eu vou colocar esse 1.200 aqui embaixo para eu comparar com o total, que no caso aqui foi dividido em 5 partes. E aí eu vou saber quantas partes vão ser, quantos tijolos vão ser o equivalente a essas duas partes. E aí a gente vai pegar e fazer o vapo-vapo. Vai ficar 5 vezes x igual a 1.200 vezes 2. Ou seja, 5x igual a 2.400, que dividido por 2 vai dar igual a 480, que é a nossa letra D.
Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Caraca! E vamos lá que ainda faltam 4 questões. Que loucura! 21 questões. Meu Deus do céu. Se isso não merece uma curtida, eu não sei, eu não sei. Vamos lá. Uma indústria tem um reservatório de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade da limpeza no reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, beleza. Essa indústria construirá um novo reservatório com 500 metros cúbicos, cujo escoamento vai acontecer em 4 horas. E eu quero saber quantos ralos vão ser necessários. Então, ó, a gente tem metros cúbicos, que é a quantidade de água, ralos e tempo. Aí vamos lá. Primeira situação: 900 metros cúbicos com 6 ralos demoram 6 horas. Na segunda situação, é um reservatório que tem 500 metros cúbicos, 4 horas, e eu quero saber quantos ralos. A setinha sempre começa com a grandeza que tem o X. Quanto mais ralos, vai poder escoar mais água. Então a gente comparou, ó, um que tem X com um sem X. Agora a gente vai ignorar essa e comparar. Quanto mais ralos, menos tempo vai demorar para escoar essa água. E agora a gente escreve primeiro a fração do x, ó, x sobre 6, na ordem que a setinha mandou, ó, de baixo para cima, vai ser igual a 6 sobre 4 vezes, aí a última fração ali, ó, de baixo para cima, 500 sobre 900. Mais forte que eu, mais forte que eu. E agora a gente vai fazer a continha aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. E 4 vezes 9 dá 36. Só que antes de continuar, eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou dividir por 6 e dividir por 6. Vai ficar 30 dividido por 6 é 5 e 36 dividido por 6 é 6. Cara, o denominador ficou igual. Significa que o numerador tem que ser igual também. Então a gente já encontrou aqui, ó, que o x tem que ser igual a 5. São necessários 5 ralos. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá acabando. Um anel contém 15 gramas de ouro. Um anel contém 15 gramas de ouro e 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Tá, beleza. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se a proporção é de 3 gramas de ouro puro para uma liga de liga metálica. Ok. Para transformar esse anel de 16 quilates em outro de 18, é preciso acrescentar qual quantidade em gramas de ouro puro? Não sei, vamos lá. Vamos lá, ele falou, vamos partir daqui. Só que esse de 16 quilates, ele falou que tinha 10 gramas de ouro e de liga metálica tinha 5, ok? O 18 quilates, ele falou que ele quer chegar na proporção que é de ouro para liga de 3 para 1, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Ele falou que para sair daqui e chegar aqui, ele vai acrescentar ouro. Então quer dizer que esse anel original, ele vai sofrer uma alteração aqui, ó. Ele vai ser acrescentada uma quantidade de ouro, que eu não sei quanto é que é, então vou botar aqui, ó, mais X, tá? E aí, essa nova quantidades vão ter que respeitar essa proporção aqui para virar 18 quilates. Então, vou botar assim, ó, ouro sobre liga, agora tem que ser
de 3 para 1. E aí o anel antigo tinha 10, só que eu vou colocar X quantidades de ouro, e o anel antigo tinha 5 de liga, e eu não vou mexer nessa quantidade. E aí a gente vai multiplicar cruzado. Aí multiplicando cruzado vai ficar 1 vezes 10 mais X igual a 3 vezes 5. Aqui multiplicar por 1 não vai mudar nada, né? E 3 vezes 5 é 15. Quando a gente passar esse 10 para lá subtraindo, vai dar 5, que é a letra B. De belezinha. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. E agora, questão 10. Em 2014, uma filha tem 20 e o pai 50. Em 2024, a razão entre as idades do pai e da filha. Pessoal, uma questãozinha aqui da UERJ. Para você ver que a UERJ também cobra, no primeiro exame, a ideia de razão. Tá? Cara, se em 2014 a filha tem 20 e o pai tem 50, quando chegar em 2024, aumentaram 10 anos. Então, a filha vai ter 30 e o pai vai ter 60. Como ele quer a razão entre filha e pai, ele quer a razão da filha com o pai, ou seja, 30 sobre 60. Só que, diferente da questão do Enem, não apareceu a resposta nas alternativas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplificar. 3/6 ainda não apareceu nas alternativas, então vou ter que simplificar mais. E aí, dividido por 3, vai ficar 1 sobre 2. E aí vai ser nossa letra B. Show? E para fechar, a última questão aqui também da UERJ fala assim, ó, dois automóveis MN inicialmente a 50 km de distância um do outro. Então quer dizer que tem um automóvel de um lado, vou botar aqui, ó, um automóvel está aqui e o outro está lá. E entre eles tem 50 km de distância. Tá? Beleza. Deslocam-se com velocidade constante na mesma direção em sentidos opostos. Na mesma direção, então, a direção da estrada, em sentidos opostos, ou seja, um está andando para um lado, o outro está andando para o outro. O valor da velocidade de m em relação a um ponto fixo da estrada é igual a 60 km por hora. Então, esse cara aqui está vindo a 60 km por hora. E após 30 minutos, eles se encontram. Então vamos lá, se ele estava a 60 km por hora, significa que em 60 km é o que ele percorre em 60 minutos, é isso? Só que como ele falou que eles se encontraram em 30 minutos é a metade. Então quer dizer que ele percorreu metade desses 60 km, ele percorreu 30 km. Então esse M aqui, ó, ele percorreu 30 km e aí encontrou esse cara que estava vindo do outro lado. Ele encontrou o veículo N. Isso significa que o N percorreu o restante desses 50 km que tinha na pista. Ou seja, ele percorreu 20 km. E aí eu quero saber, ó, em relação a um ponto fixo da estrada, a velocidade de N. Se ele quer saber a velocidade de N, esse N ele também percorreu durante 30 minutos. Então ele fez 20 km em 30 minutos. Como eu quero saber a velocidade, eu quero quilômetros por hora, eu vou fazer a conta aqui para isso daqui chegar em 60 minutos. E para isso daqui virar 60 minutos, eu só preciso dobrar. Então, dobrar aqui 20 km vai ficar 40 km em 60 minutos, significa 40 km por hora, que vai ser nossa letra A. Belezinha? Lindo, 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 galera. Então, ó, tá feita aí a correção dessa lista gigantesca aí, tá? E o que eu vou pedir para você é só
curtir esse vídeo, né? Caraca, maluco. Se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Olha que lindo, olha que belo é essa, essa conteúdo aí que a gente está disponibilizando. Então, por hoje é isso, galera. Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam das questões, o que vocês acharam aí. Conseguiram, não conseguiram, tiraram dúvida, não tiraram dúvida. Tá, escreve aí para mim que eu vou respondendo. E até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.